Você estava linda e bela vivendo a sua vida. E de repente, você conheceu uma pessoa que colocou o seu mundo de cabeça para baixo. Isso não era uma dependência emocional. Pô, você já é adulta. Você já se apaixonou, você já viveu coisas muito intensas. Tenho certeza que você sabe diferenciar muito bem. Era diferente, tinha uma ligação espiritual. Parecia que vocês eram a mesma pessoa. Era como se você estivesse olhando para o espelho. Mas era um espelho tão perfeito que ele não refletia só aquilo que você queria ver. Refletia suas maiores dores, seus maiores medos, suas maiores seguranças, mas também a sua maior luz, seu maior potencial divino. E falando no divino, foi através do encontro com essa pessoa que você de fato se reconectou com a sua centelha divina. Ou pelo menos está no processo dele. Tenho que te informar que você está numa dinâmica de chama gêmeas. Seja muito bem-vinda para o Portal da Ascensão. Olá galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Morgana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica de chamas gêmeas. O que é esse treino, para que ele serve, né? Hoje eu vou explicar a dinâmica de um ponto de vista mais espiritual. No outro vídeo eu trouxe o mito da Perséfone para a gente entender esse processo de morte e renascimento da alma, que é o processo que a gente vive na dinâmica e que foi muito bem traduzido pelos gregos nesse mito. Então dá uma olhadinha se você está interessado. E hoje eu vou falar um pouquinho da mecânica espiritual, que é muito importante para a gente entender o porquê que a gente passa por tanto perrengue nessa vida de chama gêmeas, né? E simplesmente para a gente entender por que a gente passa por esses perrengues, para a gente entender nossa trajetória e não desistir. Por quê? Porque o prêmio, gente, não é só beijar na boca do homem mais gostoso que você viu na vida. Porque pelo menos o meu gêmeo é o homem mais gostoso que eu já vi na vida. Mas a ideia é que a gente se torne, de fato, unida com Deus de novo. Esse processo de descida aqui para a Terra fez com que a gente se separasse da nossa centelha divina e que a gente perdesse contato com os nossos irmãos cósmicos, com a nossa alma, com o nosso espírito, que sim, são coisas diferentes. E esse processo, ele é um processo de religar, de reconexão com a nossa alma. E é por isso que ele é tão difícil, é por isso que ele é tão importante. E é por isso que hoje eu vou trazer alguns elementos que eu estudei, que eu acho que são relevantes pra gente não surtar tanto, certo? Provavelmente você já deve ter caído em algum vídeo que explicou que a chama gêmea nada mais é do que a alma que se polarizou em duas metades. Uma metade feminina, outra metade masculina. Uma metade magnética, energia potencial que atua no campo, e outra energia elétrica, energia ativa, força yang, direcionada, focada. Uma que é o núcleo que cria e magnetiza aquilo que vai ser manifestado e expressado pelo masculino. Provavelmente você já deve ter ouvido isso. E aí, o que seria, né, a partir dessa perspectiva, a dinâmica de chama gêmeas? Então, essas duas metades vão vivenciando experiências até que chega um momento que elas entram em união. E aí elas conseguem ascender para Deus. Mas como isso funciona na prática, né? Como que isso funciona? Para que isso na prática? Eu vou trazer um exemplo, uma alegoria. Então vamos supor que o plano diretor, ele pediu para que vocês viessem para a Terra e vocês construíssem uma escola. Essa escola ela vai ser para crianças e ela vai precisar ter uma estrutura adequada para que elas tenham um desenvolvimento, uma forma de estudo pelo meio também. Então, para isso, ela convocou um engenheiro e um arquiteto, que vão ser responsáveis juntos pela construção dessa escola. O arquiteto ele vai ser responsável por fazer o projeto. Ele vai pensar na escola em quantas salas vão ter, quantas crianças vão estudar ali, né? Quais vão ser as salas, onde vai estar o banheiro, onde vai estar os objetos. Ele vai pensar nas carteiras, nos materiais, como que vai ser usado, como que eles vão aproveitar ao máximo aquele espaço. Ele vai pensar no funcionamento, no movimento interno, nas pessoas. O engenheiro, por outro lado, que é o divino masculino, ele vai pensar em como que a gente sustenta esse projeto. Então, como que esse prédio vai ficar de pé, quais materiais que ele vai usar na escola, pensando na durabilidade. Ele vai pensar
né? No peso do telhado, ele vai pensar que criança pula, isso vai dar uma vibração no prédio. Então, e ele vai pensar em materiais, por exemplo, que não coloquem risco para a criança. Então, enquanto o feminino vai pensar na funcionalidade para as crianças, na parte interna, o masculino vai pensar na estrutura, em como fazer o sonho feminino, o projeto feminino, ter praticidade, de ter concreticidade ali no dia a dia, no cotidiano. Só que quem conhece a obra sabe que não é o engenheiro nem o arquiteto que bota a mão na massa. Eles vão ter o quê? Isso mesmo, eles vão ter profissionais da construção civil. O arquiteto vai ter sua equipe de marcenaria, vão ter seus eletricistas, vai ter equipe que vai fazer a pintura, que vai fazer os móveis, enquanto o masculino vai ter sua equipe de profissionais da construção civil, seus pedreiros e seus auxiliares, para botar de verdade, né, aquela estrutura em pé. Antes, né, de chegar nos pedreiros e na equipe que vai fazer um processo interno, os dois, o arquiteto faz o projeto inicial, o engenheiro avalia, e aí, a partir deles deliberarem ali, depois eles passam para que cada um desses profissionais execute a parte que lhes cabe. Então, cada profissional vai pegar uma parte desse projeto e vai executar. Só que o que acontece? Quem já teve obra em casa sabe como funciona. Eventualmente tem um profissional que não faz nada, eventualmente dá problema. E aí o que acontece? Às vezes tem que contratar outros profissionais, às vezes tem que refazer uma parte total daquele projeto. Às vezes teve um erro de cálculo ali, precisa refazer ou o projeto ou aquilo que já estava feito. Às vezes, né, aquilo que foi pensado no projeto original precisa adaptar porque não tem na loja o material que foi pensado inicialmente, então precisa fazer de novo. Ou às vezes não cabe no orçamento. Então, com o, o desenvolver da obra, né, com o desenvolver da obra, a gente vai vendo, vai tendo que fazer ajustes. E aí chega um momento em que chega o momento final, que é a obra já tá ali, os armários estão quase prontos, né? A estrutura tá pronta, né? Os imóveis estão totalmente equipados e eles fazem a vistoria final. E aí o que eles fazem? Eles olham toda a estrutura, fazem todo o teste para ver se realmente não tem nenhum problema. Pasmem, sempre tem. E aí, antes de entregar a obra para ser usada, eles farão os reparos necessários. Esse momento é chave, prestem atenção nisso. E aí, assim que está tudo feito, aí sim, o engenheiro e a arquiteta conseguem entregar a obra para uso fruto das crianças, e aí sim a obra é inaugurada aí para os profissionais para serem usadas. Agora vamos fazer uma transposição da alegoria para a realidade. Então, qual é a grande obra que essa alma que contratou essa equipe fez? Ela está desenvolvendo a sua consciência crística, a sua consciência cósmica. Vamos lembrar, né, isso é dito até no Espiritismo, todos os seres são criados simples e ignorantes. Ou seja, nós somos criados no estágio de energia bruta, de átomos, e a partir do nosso processo de desenvolvimento, nós vamos para seres que têm consciência. Então, a gente sai do estado de minerais, né, de átomos, né, e nós vamos criando, nós vamos evoluindo para seres que têm consciência. Então, de plantas para animais e aí para seres humanoides. E aí, a partir do momento que a gente cria a noção do eu, que a gente cria a consciência, que a gente entende que a gente é um ser, que a gente é um ser separado, que a gente tem emoções, que a gente tem necessidades, a gente começa o nosso processo também de desenvolvimento de um conceito de coletividade. Então eu saio de achar que, de pensar só no meu ponto de vista e começo a me ver como um ser que está no mundo, que está em coletivo e que o coletivo forma quem eu sou e eu formo também o coletivo. Que tudo que eu faço impacta o coletivo, que tudo que o coletivo faz me impacta, que todos somos unidos, que não há divisão, que não há fora. E a partir dessa consciência planetária, essa consciência crística, a gente desenvolve o amor pelo outro, porque se eu entendo que nós estamos em união, que o que
ele faz, né, me afeta e o que eu faço afeta ele. Eu desenvolvo empatia, eu desenvolvo compaixão, eu desenvolvo amor, eu desenvolvo fraternidade. Então, eu saio de uma consciência de separação e de individualidade total, que é importante, porque lembra que eu não tinha nem consciência, e agora eu tenho consciência do eu. E aí agora eu tenho consciência do nós, de que nós somos uma grande família cósmica. E essa é a grande obra que nós viemos fazer aqui. A gente sair desse estado de individualidade pura e de ter uma consciência planetária, uma consciência crística, uma consciência mais amorosa. E para a gente chegar nesse estágio, você concorda que a gente precisa passar por processos de desenvolvimento? A gente precisa ter experiência? E como que a gente tem essas experiências? Através das nossas encarnações. Então lembra que eu falei que os engenheiros e os arquitetos, eles passam o trabalho para os pedreiros, para os marceneiros, para fazerem, executarem as tarefas? Então, os pedreiros somos nós. Então, quem vai pegar uma parte desse projeto maior e vivenciar na prática são as personalidades, ou seja, as encarnações. Então, cada encarnação foi desenhada para a gente desenvolver uma habilidade, um aspecto dessa consciência crística. Seja o amor, seja a amizade, seja a compaixão, seja entender como funciona o poder ou a ausência do poder, para aprender sobre fé. Então, cada experiência vai ter um objetivo da gente desenvolver uma característica crística. E a partir desse momento, né, só que o que acontece, né? Existem experiências, por exemplo, que eventualmente foram muito traumáticas. E aquilo que eu vim para desenvolver, eu não consigo. Eu tenho um desvio encarnatório. Então eu preciso de uma nova existência. Que aí foi o que eu falei, que às vezes dá problema na obra, então a gente precisa refazer. Então a gente precisa ter uma nova encarnação. Só que tem um porém. Em planeta Terra, a gente vive um ambiente controlado. A gente vive um sistema onde esse processo, por exemplo, que seria muito simples de tipo, não consegui concretizar essa aprendizagem, então venho numa outra vida e vou terminar esse aprendizado, ele é progressivamente prejudicado por conta do sistema de controle que a gente tem aqui, espiritual e também físico. Então, esses sistemas fazem com que a gente fique repetindo e repetindo e repetindo aprendizados e que a gente nunca saia da roda de samsara. Isso eu vou falar melhor no outro vídeo, mas a real é que muitas pessoas acabaram ficando presas nesse sistema. Então, muitas pessoas acabaram ficando presas nesse sistema e acabam que não aprendem o que tinham que aprender, ficam extremamente traumatizadas e isso tem marcas profundas na sua alma, que vai inclusive interferir nesse processo ascensional. Imaginar que é uma obra mesmo. Então cada experiência vai sendo uma parte daquela obra que junta, forma uma estrutura, né? Uma escola, uma casa, enfim. E aí o que acontece? Depois que a gente já montou a escola, depois que a gente já colocou os móveis, a gente precisa fazer uma vistoria. A gente precisa testar e ver se está tudo funcionando. E a gente vai perceber, normalmente, primeiro antes de instalar os móveis, né? Que vai ter problema de infraestrutura, que vai ter problema em alguns móveis, que vai ter problema. E é esse momento que a gente tem para corrigir. É a encarnação que a gente está vivendo agora. Que é o momento onde o divino feminino e o divino masculino se unem para alinhar as arestas de todas as vidas que a gente teve para de fato finalizar esse grande projeto e entregar. Esse grande projeto pode ser tanto a construção do nosso corpo de luz, né? Então, se você saiu daquele estado, né, de animal, mais recentemente criou a sua consciência e você está pela primeira vez entrando em união com a sua alma, então você vai construir seu corpo cristalino. Mas para algumas pessoas que já passaram por esse processo antes e estão aqui como voluntárias, o projeto delas provavelmente é um projeto coletivo, que vai ser um projeto assim de ancoragem ou da frequência de amor, da frequência crística, ou de fato um projeto mesmo. Por exemplo, uma tecnologia, né,
Pode ser até uma escola mesmo, concreta, né? Mesmo para as crianças, pode ser um trabalho com animais, enfim, pode ser inúmeras coisas, né? Pode ser arte, enfim, inúmeras coisas que vão trazer um benefício aí para a humanidade. Essa encarnação, ela é extremamente importante porque ela foi desenhada para investigar todas as falhas, digamos assim, que aconteceram nas outras vidas. Então imagina que todas as nossas vidas formam como se fosse uma rede. E aí quando tem um trauma, quando tem um desvio encarnatório, é como se essa vida tivesse separada, tivesse boiando, não tivesse ligada. Porque o trauma interrompe o fluxo de informações entre essas experiências. E aí o que acontece? Nessa vida, a gente vai reviver essa experiência, mas que agora com um olhar mais maduro, com a ajuda da nossa chama gêmea, a gente vai conseguir superar esse trauma. E aí, aquela dor, por ressonância, aquela dor ali, que aquela alma ficou fixada, ela tem elementos agora para conseguir superar. E aí a gente ressignifica aqueles problemas estruturais da nossa alma. Então essa vida é extremamente importante porque ela foi totalmente desenhada para a gente alinhar todas as nossas arestas, todas as nossas dificuldades, para auxiliar aquelas vidas passadas que ficaram perdidas, né? Para que elas sejam integradas novamente. Morgana, agora você me bugou. Como assim? Vamos lá. Quando a gente tem um processo traumático, por exemplo, quando vamos supor que uma criança passou por um abuso na infância, ela gerou um trauma. É muito provável que boa parte dessa experiência ela esqueça. E que esse episódio especificamente vai afetar a forma como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, como ela enxerga os homens. Quando ela chega na fase adulta, isso vai trazer uma série de consequências para o comportamento dela. Inclusive, ela pode se impedir de vivenciar o amor, ela pode se impedir de ter amizades, ela pode ter muito medo de trabalhar, enfim, vai causar uma série de danos. E aí o que acontece? Chega um estado da vida, muitas coisas que ela tinha planejado, ela não conseguiu executar, porque ela sofreu um trauma no passado. Isso é culpa dela? Não, porque ela não ela não teve a oportunidade de fazer terapia em 1800 e bolinha. Mas isso teve uma marca. Aí o que que acontece? Nessa vida, isso significa que você vai precisar passar por um trauma? Não necessariamente. Você tem a possibilidade de fazer uma reparação para essa situação. Como isso ficou muito marcado em você, você pode falar assim, bom, agora, como isso ficou muito, e eu fiquei muito paralisada, eu quero nessa vida ter a possibilidade de trabalhar com crianças que passaram por situações de violência. E aí, cuidando dessas crianças, você consegue ir reparando a sua dor lá de trás. E aí, nesse contato dessa criança, com essas crianças, é como se você fosse curando a sua própria ferida. E aí, em termos de alma, né, chega um momento que aquela ferida, né, o trauma não vai deixar de existir, mas você já não lida mais com aquele mesmo peso, você já não tem mais aquele medo, você já não tem mais aquela dificuldade. Você vai lidar de um outro lugar, né? Esse é um ponto. Ou você consegue fazer, por exemplo, uma apometria. E aí, na apometria, vai identificar aquela personalidade que está muito adoecida e ela vai ser orientada e realinhada para que você consiga seguir sua vida. Ou, de fato, pode ser que você vivencie algo semelhante. Eu, particularmente, Morgana, não acredito que a espiritualidade de luz compactue com crianças tendo que sofrer abuso de novo, tá? Eu acho que isso é coisa da triste, tá bom? Eu não acredito nessa situação. Mas vamos supor, um outro exemplo. Você tinha que casar e ter filhos com uma pessoa. E aí você não pôde casar com ela, que por acaso são gêmeos, porque a família de vocês era inimiga. E aí nessa vida vocês têm a oportunidade de pegar e resgatar esse relacionamento. Né? Você tem a oportunidade de ver esse relacionamento. Muito Augusto. Então vocês estão vendo. Aí tem um movimento de voltar e reviver. E aí aquela dor que ficou na alma, vocês estão vivenciando agora e vocês estão podendo superar isso. Se antigamente vocês não tiveram força para peitar a família de vocês para ficarem juntos, nessas vocês têm, vocês conseguem ficando juntos. E aí vocês têm aquela emoção de tipo, superamos, né? Vai, Corinthians, tô brincando. Gente,
O momento que meu gêmeo vai me cancelar porque ele é palmeirense. Meu Deus, mas tudo bem, voltando aqui. Você vai. É porque tem momentos que pede um vai Corinthians, gente. Não tem como. É uma nação, todo um beijo pra nação corintiana. Eu sou São Paulina, mas não tem como não valorizar, né, o Corinthians. E aí vocês têm a oportunidade de alinhar isso agora. Então, por isso que a experiência, né, por isso que essa encarnação ela é tão importante. Porque ela vai ser desenhada para que traumas do passado sejam ressignificados através do seu trabalho, através da sua vida. Não precisa necessariamente ser através, por exemplo, da apometria, apesar que a apometria ajuda bastante, tá? Inclusive, eu trabalho com terapias energéticas que vão ajudar no alinhamento, né, de traumas, experiências dolorosas que de vidas passadas que ficaram impregnados ali no seu campo, da sua alma. Se você quiser saber mais, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Mas de qualquer forma, a própria vida é desenhada para que a gente consiga fazer esse movimento de superação. Cada alma vai passar por um processo diferente. Por isso mesmo que não dá pra gente pegar e definir a nossa trajetória de chama gêmeas através de 5 sinais de que você é uma chama gêmea. Por quê? Porque essa encarnação, ela é desenhada de acordo com as necessidades daquela alma. E não é só os traumas, os potenciais também. Por exemplo, se em outras vidas vocês não conseguiram viver a união, se vocês nunca conseguiram viver como casal, nunca conseguiram dar um beijinho, vocês vão nessa vida dar beijinho. Então, e se vocês não conseguiram ficar juntos, é provável que vocês entrem em união física rápido nessa vida, porque vocês têm coisa pra viver. Vamos supor que vocês têm muito problema ali como casal, muitas feridas como casal. Então, é bem provável que vocês tenham que ficar juntos para limpar essas questões. Aí vamos supor que vocês tenham questões com terceiras energias. Pode ser que um ou outro do casal tenha que vivenciar esses contratos antes, que tá para depois vocês viverem em união. Entende? E aí pode ser que vocês tenham muito mais questões individuais. E aí, estar junto é um distraindo o outro. Então, é provável que vocês fiquem em separação. Então, isso já quebra um mito importante. Toda chama gêmea precisa viver em separação? Não. Não existe isso de que toda alma precisa passar pela mesma experiência. O que vai ter de comum? Na verdade, que é esse encontro, ele vai provocar um despertar espiritual. Só. Isso todo mundo vai vivenciar. E se você for a chama consciente, você vai estar vivenciando isso de uma maneira. Você vai saber que você está vivenciando uma dinâmica. O masculino, ou a chama inconsciente, muito provavelmente não vai ter as mesmas informações, mas vai vivenciar da mesma forma. Não é necessário e não é obrigatório a separação. Assim como também não é obrigatório o contato zero. Dinâmicas que têm contato zero normalmente são pessoas que eu observo, tá? Que são extremamente racionais e bastante teimosas. Que são, tipo, pra mim, assim, são os verdadeiros tomés, assim, que só acreditam vendo. E mesmo vendo, não acreditam. Então, são dinâmicas que a pessoa vai precisar trabalhar muita fé. Muito contato com a espiritualidade. E aí vem o contato zero. Prolongado. Eu tô rindo porque é o meu caso, tá? O meu caso. E das pessoas que eu conheço que eu observo que tem esse tipo de dinâmica são pessoas que são muito mentais. Muito mentais. E só acreditam naquilo vendo. E aí precisa trabalhar a fé. Precisa trabalhar o sentir. Precisa trabalhar essa conexão com a espiritualidade. E aí, né? E normalmente é engraçado que também são pessoas, né? Que as que eu conheci são pessoas assim que, né, normalmente não tem muito problema com gêmeo, né? Mas são pessoas que não saem do mental. Então, o gêmeo que é, né, pelo menos mais, ele vai executar aquele plano, ele vai garantir que o negócio aconteça, e eu vou falar mais isso sobre o masculino, ele vai ficar afastado até terminar o processo, né? Nesses casos onde a pessoa é muito pulona. Em casos, por exemplo, que eu já vejo que é o extremo oposto. Por exemplo, que precisa estar junto. Precisa, não pode separar, porque o processo vai se dar no contato, no convívio, na relação, né? Porque o problema tá ali na comunicação, tá ali no dia a dia.
ou porque eles precisam fazer algo mais rápido, precisa estar junto. Por isso que eu tô falando, não tem uma regra. A única regra é o desenvolvimento espiritual. E o desenho no qual esse relacionamento ele é moldado vai ser de acordo com as questões que você precisa trabalhar. Que pode ser tanto esse desenvolvimento da sua autonomia e da sua maestria, quanto da relação com o seu gênio. Em qualquer uma das formas de contato, o amor incondicional é sempre muito importante, tá? Por quê? Porque nutrir ódio pelo seu gêmeo é nutrir ódio pelo você mesmo. E é assim, você desejar mal para ele é desejar mal para você mesmo. Então é burrice, concorda? Não tem uma dinâmica padrão. E uma coisa que eu acho importante também, o processo de dinâmica de chama gêmeos é um tipo de encarnação muito especial, onde a gente vai fazer esse alinhamento de arestas para a gente conseguir, né, integrar a nossa alma. Então, de ter esse restabelecimento da comunicação entre as nossas personalidades com o nosso mental superior, que é a nossa alma. E, a partir disso, da integração da alma, né, com as nossas personalidades, a gente tem a construção do nosso corpo de luz, que vai ser o corpo que a gente vai vivenciar e vai ancorar aqui na Terra depois que a gente tiver o processo de transição planetária finalizado. Que é o corpo que, por exemplo, Jesus apareceu, né? O corpo onde, por exemplo, o Buda, né? Que fala bastante disso no budismo, enfim, né? Na yoga, é exatamente esse corpo que a gente vai construir. E ele é construído a partir de um processo de ganho de consciência, né? A gente vai alimentando esse corpo de luz, conforme a gente vai vivendo, a gente vai integrando e a gente vai subindo de consciência, subindo de vibração, certo? E é importante a gente entender que, por conta disso, até por ser uma dinâmica e um encontro espiritual, a gente não pode definir esse encontro a partir de aspectos materiais. Entende? Porque se eu estabeleço 5 sinais de que há uma chama gêmea a partir de gênero, diferença de idade, diferença de religiosidade, eu estou colocando as pessoas dentro de caixinhas. E não necessariamente isso é o mais importante. Isso é o meio que a alma ela entendeu que precisava para se alinhar. Mas isso não é o mais importante. O mais importante para entender é a mesma alma que se reconheceu em energia e ela vai, a partir desse reconhecimento, passar por um processo de alinhamento interno da sua energia, para que, quando ela estiver totalmente alinhada, ela entre em fusão. E aí ela ancore a energia da 5D aqui na Terra e construa esse corpo de luz, que vai ser o que ela vai vivenciar aí a partir do momento que a gente ascender para a 6ª dimensão, certo? Então, não importa se você não é se você tem diferença de idade ou diferença de distância geográfica que vai definir se você chama de meu não. Essa é a mesma alma. E você só vai saber disso indo pro cardíaco fazendo trabalho de investigação de alma. Não é esses 5 sinaizinhos que você vai conseguir definir ou não. E também, gente, cuidado de vocês ficarem definindo seus processos espirituais a partir de leituras de outras pessoas. Por quê? No meu processo de despertar, por exemplo, eu fiz várias leituras. E toda vez que eu queria que desse negativo, porque eu queria desistir da dinâmica, deu negativo. Porque eu não ia fazer confirmação que eu queria que fosse, eu queria que não fosse. E aí deu, porque eu queria um aval para desistir da jornada. Olha só, eu estou terceirizando a responsabilidade da minha vida para uma terceira pessoa, que eu não sei como está o estado espiritual dela, eu não sei que egrégora que rege ela. Entenda. Quem vai definir se aquela pessoa, qual é o tipo de vínculo que você tem com aquela pessoa, é a sua alma. Mas, e aí entra um outro ponto, né? Acima de tudo, lembre-se, respeito e ética. Se você tratar seu gêmeo com respeito e ética, tá tudo bem, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou do tipo de pessoa que acredita que você tem que tomar atitudes que sejam desrespeitosas com você mesmo ou com seu gêmeo para garantir a união.
O que você tem que fazer é o seu trabalho interno. E acabou. Então, por exemplo, você não tem que se expor a situações que sejam vexatórias ou que não sejam idôneas para você. Entende? Então, não se preocupe com isso também. O mito é o relacionamento na matéria define o grau de integração. Eu já expliquei que não, porque tem chamas que vão viver esse processo de depuração juntas, inclusive inconscientes, nem sabem que são chamas gêmeas. Eu conheço várias que estão casadas, que namoram, são chamas gêmeas e não estão nem despertas para a dinâmica. E que inclusive vão despertar para a dinâmica em breve, que vai ser essa parte espiritual, mais a parte material anterior dos contratos, viveram juntas. E não despertaram ainda, mas vão despertar. E aí vão começar a olhar essas coisas mais profundas depois. Mas não vão separar? Não vão. Inclusive as que eu atendo, são meus amigos, eles não têm programação para se separar. Eles vão ver todo o processo juntinho. E que bom que eles precisam, porque as questões que eles vivem fora são pesadas, né? Ou mesmo, né, tem questões assim, que tem trabalhos que eles vão fazer com o coletivo, que é importante também. E são chamas que vão despertar. Sabe? Assim como tem chamas que vão fazer todo o rolê separado e só vão se unir ali quando tiver alinhadinhos. Porque decidiram assim. Né? Porque acharam que esse era o melhor caminho. Por exemplo, nas minhas encarnações, eu fui casada com ele, ó, em várias. Eu acho que teve poucas, assim, que a gente não ficou junto. Na verdade, a gente ficava ali bem grudadinho. Então, e aí aconteceu umas desgraceiras. Ai, ai. E assim, e aí acontecia a separação, mas não é porque a gente vivia separado, por era guerra, era uma desgraceira, assim, que separava a gente, mas não era a separação por briga. Então, mas a gente era, assim, na maioria das vezes foi casado. Então, o que eu quero dizer, assim, nessa encarnação, provavelmente a gente vai ficar separado. E vai depender também muito do processo, né? Dá pra ascensionar sozinho ou com uma alma gêmea? Isso também é importante. Primeiro, lembra que eu falei que a alma se polarizou entre duas metades. E que essa metade vai ter algumas vidas que vai vivenciar, essa aqui vai ter algumas vidas que vai vivenciar, mas que, no final das contas, quando entra em união, é como se todas formassem uma rede neural. Todas essas vidas vão se conectando ao mental superior, que vai funcionar como uma unidade só, e essa unidade só vai construir o corpo de luz. Dá pra fazer isso sozinho? Não, não dá. Não dá, exatamente porque não dá pra, tipo, dá pra a parte esquerda do cérebro funcionar sem a direita? Até dá, mas não vai funcionar bem, entendeu? Dá pro corpo, dá pro pulmão direito funcionar sem o esquerdo? Dá, mas funciona bem? Não. Por isso que a pessoa fica super doente, precisa, né? Enfim, quem tem um pulmão só, quem tem um rim só sabe do que eu tô falando, fica sobrecarregado. Não dá certo. Então, então não dá pra fazer sozinho esse salto, né? O que acontece? Existem fractais, né, que estão mais avançados no processo do que outros. E não, o feminino não é mais avançado que o masculino. O feminino vai trabalhar a parte interna, e por isso que ele é consciente. Ele precisa ter essa conexão com a fonte mais diretamente. Né? O masculino, em algumas encarnações, ele vai ser o consciente, na verdade. E o masculino, por sua vez, vai trabalhar outras coisas. Inclusive, o masculino precisa. Tem um ponto que a gente vai falar sobre isso na vivência do masculino. O masculino precisa muitas vezes ser inconsciente. Por quê? Porque ele precisa executar o plano, muitas vezes sem a interferência do ego. Porque se ele bota o ego dele ali na frente, dá muita merda. O masculino tem uma função que é a função de integração. É o masculino que garante que o plano que o feminino construiu seja executado na matéria. Então, quem está coordenando a missão para a união? O masculino. O masculino é responsável pela integração. Então, ele vai fazer de
tudo para que aconteça. Inclusive, não fazer o que o feminino quer. E para isso, muitas vezes, por isso que ele não pode estar consciente muitas vezes do processo e só se guiando pelo seu eu superior, porque se ele tivesse consciente, provavelmente ele iria interferir totalmente no processo e ele não ia fazer o que tinha que ser feito, né? E o feminino, por outro lado, ele precisa estar consciente, ele precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Porque é justamente o feminino que tem acesso à alma, à espiritualidade, e ele precisa aprender a controlar o seu poder. Ele precisa entender o que ele magnetiza, o que ele manifesta, o que ele quer criar, o que ele criou e que ele tem a força de matar aquilo que não serve mais e renascer. Então ele precisa estar consciente para ele entender as produções da sua própria alma, da sua própria psique, do seu próprio corpo, para conseguir controlar esse poder de uma maneira mais efetiva. Então ele precisa estar consciente. Ah, Marina, mas tem masculino que tá fazendo o processo consciente. Tá tudo bem, porque a gente precisa dos dois lados, né, trabalhando. Se não der, deixa pra outra vida. Gente, pensa em janela de oportunidade. Você vai ter oportunidade de fazer isso em outra vida? Vamos pensar que a gente está num processo de transição planetária. O objetivo é que não exista mais encarnação. Que todo mundo fique ancorado na quinta dimensão e tenha o seu corpinho de sexta. Entende? Que todo mundo esteja no seu eu superior. Então a ideia é que no fim da transição planetária, ninguém mais precisa passar pela roda de samsara, que isso aqui quebre, isso aqui, porque isso é uma prisão. Então, por que você vai jogar para uma outra oportunidade, sendo que a gente está no melhor momento para vivenciar isso? Que tem a energia do planeta empurrando, que tem os comandos todos, a espiritualidade toda preparada para dar suporte. Para quê? Entende? Então, faça o processo, né? A gente tem zilhões de tecnologias chegando, tem egrégoras auxiliando. Pode ser que depois seja mais difícil. Inclusive, né, eu particularmente acho que todo mundo que despertou vai conseguir. A não ser que a pessoa seja muito teimosa, muito mesmo, tenha desviado muito, mas eu acredito que todo mundo que despertou, que começou o processo, pode ter parado, mas vai ter oportunidade de conseguir chegar lá, entendeu? E eu acho que a gente tá levando isso em frente com muito foco, porque precisa desse gradiente de luz, precisa desse nível de pessoas despertas para que o processo se dê, entende? E aí se não der, fico com a minha alma gêmea. Vamos parar de ser ramelão, tá brincando? Gente, ó, entenda uma coisa. Lembra que eu falei que cada vivência vai ser desenhada? Pode ser que dentro da sua vivência, antes de você chegar na união, você tenha que ter algum tipo de contrato com uma alma gêmea. Mas assim que essa experiência acabar, ela vai sair da sua vida. Porque ela também tem a chama gêmea dela. Porque ela também tem as vivências que ela precisa, entendeu? Se você teve um contrato de união com a sua chama, pode até ter outras almas gêmeas para chegar e para vivenciar coisas com você. Mas assim que terminar o aprendizado delas, elas vão querer se unir com a chama delas. Porque, querendo ou não, gente, como eu falei, não é só um relacionamento romântico. É um relacionamento romântico e é importante que seja romântico, porque se não fosse romântico, a gente não aguentaria o processo, a gente ia querer que o outro fosse pra merda. Porque é difícil aguentar espelhamento, é difícil aguentar espelhamento, é difícil a gente lidar com as nossas sombras, é difícil a gente passar por tudo que a gente passa. Então, o amor faz com que a gente se movimente em direção àquela pessoa, ou que a gente não desista daquela pessoa, ou pelo menos tenha compaixão com ela, né? E por outro lado, né, então eu acho que é importante que tenha o amor ali, mas não é o mais importante. O mais importante é é a nossa reconexão com Deus. É a gente sair desse estado de desconexão total e a gente se reconectar com o divino, com o cosmos, sabe? Isso é o mais importante. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se reconectar primeiro com o nosso mental superior feminino, né? Que é feminino, depois com o mental superior masculino.
e que eles funcionem de maneira integrada. Lá ele já funciona de maneira integrada, mas e a gente consiga funcionar de maneira integrada com eles. E não só essa vida, todas as outras, né? E para a gente conseguir que seja uma malha, uma rede neural que funcione, a gente não pode largar a mão de nenhum dos nossos fractais. Nenhum deles, nem o nosso gêmeo, mas é nenhum deles mesmo, entendeu? A gente não pode, é até o mais tosco, até o mais ignorante, e o mais legal a gente vai ter que segurar a mão, entendeu? Porque tudo foi aprendizado, tudo faz parte de quem nós somos. Senão, não adianta a gente falar, eu gosto dessa versão, mas essa aqui de 19 anos, esquece. Não existe isso, tudo faz parte de quem a gente é. Então, a gente precisa, sim, integrar. Por isso que não dá pra fazer isso com a alma gêmea. Porque a alma gêmea não é você. Não é parte da sua alma, entendeu? É tipo, eu querer subir pra quinta dimensão, pedaço faltando. Pensa, é querer sair com um ônibus de viagem com duas rodas apenas e deixar duas lá na rodoviária, porque você ficou com preguiça de esperar a pessoa estar lá no ônibus. Você entendeu que é pra você essa, hein? Entendeu? Ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? A gente espera trocar a rodinha. Mesmo que o boy que troca as rodas esteja mais confuso. Enfim, não quiser ficar comigo. E se não sei o que. Cara, viva o hoje. Viva o momento presente. Faça o que tem que ser feito hoje, no momento presente. Se ele quiser ficar com você, se ele não quiser ficar com você, a questão não importa agora. O que importa é você estar alinhada com você mesmo. O seu sentir, o seu pensar, né? Você está alinhada com a sua alma. Quando você está alinhada com a sua alma, a vida ganha uma outra cor, né? Você para de sofrer, você para de ter ansiedade, depressão, as coisas começam a ter sentido. É difícil, mas assim, quando você começa a viver mais alinhada com quem você é, cara, isso já é um ganho gigantesco. E aí, obviamente, né? Eu acredito que se eu estiver indo pra esse caminho, ele também tá. Porque a gente é igual, a gente é a mesma pessoa. Então, eu tenho certeza que se eu me motivo a crescer pela angústia que eu senti e que ele esteve ali num momento muito importante para mostrar exatamente onde eu estava sendo hipócrita comigo mesmo e crescer, ele também passou pela mesma coisa, ele também tá na mesma direção. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai "Oh, we are the champions, my friend." E aí, e aí, quando a gente chega lá, a gente decide o que a gente faz. Mas eu tenho certeza que a gente vai ficar bem, que a gente vai se dar bem e é isso. Enquanto isso, ele que aproveite aí, né, pra fazer as farofadas que ele tem que fazer. E eu vou aproveitar também, porque, gente, não é porque é um processo aí de crescimento que tem que ser difícil, tem que ser doloroso. Pode ser legal também, gente. Gente, o planeta Terra é lindo, tem tanta coisa bonita pra gente viver também. Então, é isso. Só lembrando que se você gostou, né, se você sente que você tá vivendo fragmentada, que você tá meio desconectada da sua alma, ou que você tem esses processos que você ainda não conseguiu identificar muito bem, eu sou terapeuta energética e eu também sou psicóloga. Então, se você precisar de amparo nesse rolê, nessa vida, e quiser ajuda, estamos aqui. E aí, vamos finalizando então. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, dê like e se vocês tiverem com dúvidas, que com certeza vocês vão ter, a gente vai retirando ao longo dos vídeos, né? Esse é um vídeo introdutório. É introdutório, 1 hora de vídeo. Oh, não, não. Eu falo que né? Mas, gente, próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre o feminino. Depois vou falar sobre energia masculina e coroando com a união divina. Mas esse era um vídeo só introdutório, só pra vocês saberem o que é chama gêmea e pra gente começar a falar sobre esse mecanismo espiritual de uma maneira mais complexa. E aí depois a gente vai fazer o estudo de caso da dinâmica de Jesus e Maria Madalena. E aí pra gente entender sobre essa mecânica através da relação deles. E aí depois a gente vai entrar em fundamentos de magia também, porque esse canal vai ser babado. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para vocês não perderem nada. Ativem o sininho e manda pros coleguinhas que deu trabalho para fazer, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.